Economia e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta quarta-feira, dia 5 de junho. Cebola nacional, R$ 1,99 o quilo. Banana caturra, 88 centavos o quilo. Poncã quilo ou laranja pera o quilo, 99 centavos. Mandioca com casca, 1,79 o quilo. Arroz parboilizado sabor sul, 5 quilos, 9,78. Bife colchão mole, 16,89 o quilo. Folha da alcatra, 11,90 o quilo. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. 12h59. A Copel trabalha para que você use sempre bem a sua energia. Agora você pode parcelar débitos pendentes pelo site. O sistema vale para valores até R$10.000, vencidos há mais de 60 dias em ligações ativas no nosso sistema de distribuição. Use bem a sua energia. Conheça esta facilidade e consulte condições na agência virtual do site copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Quando o assunto é saúde, ter alguém ao seu lado faz toda a diferença. E o Itamed, Plano de Saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante, nasceu pensando em você. Um plano aqui da nossa terra, Foz do Iguaçu e região, que traz o que há de mais avançado para cuidar da sua família. Tudo isso aliando dedicação a uma estrutura completa, que é referência na região. Faça já o seu plano com carência zero, para consultas e exames laboratoriais. Consulte o regulamento no site. Itamed, faz toda a diferença. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a você que nos acompanha nesta terça-feira, dia 4 de junho de 2019. Você está ouvindo pela rádio RCI na frequência 1320 AM e também os internautas, os facebookianos, como fala minha amiga Rosane, podem acessar o Facebook Sempre RCI. Também temos outro canal de comunicação que é o WhatsApp. Pode colocar para a gente a vinheta? Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Então, vamos começar o nosso programa, que é o Papo Evolutivo, que ele acontece aqui na Rede RCI, todas as terças-feiras, das 13 às 14 horas. Então, o Papo Evolutivo é um programa, é um canal de comunicação que a gente abre com você, pelo qual você pode interagir, pode trazer suas questões cotidianas, a gente pode discutir qualquer assunto. Então, hoje nós temos um tema que a gente vai falar daqui a pouco, mas você fica à vontade para perguntar qualquer coisa que você esteja com vontade, que você queira trocar uma ideia. Então, o Papo Evolutivo é assim, você pode perguntar, argumentar, palpitar e opinar, ou seja, um papo. Um papo evolutivo, descontraído, onde nós podemos interagir a qualquer momento. Então a gente discute as relações pessoais, a questão da interpretação dos fatos do dia a dia, o que acontece na sua família, o que acontece no seu bairro, no seu país e no mundo. Aquelas notícias que você fala assim, ouve aquela notícia e te traz um impacto energético, aí você pensa assim, mas por que isso me trouxe essa reflexão? E às vezes você não entende. Então, se você tem alguma dúvida, manda para a gente, que a gente vai tentar aqui, papeando, conversando, interagindo com muitas pessoas, porque nós temos as pessoas que estão online aqui no Facebook e também pelo WhatsApp. A gente vai tentar trazer uma reflexão mais profunda, e quem sabe uma resposta. E o programa de hoje será conduzido por mim, Lani Galdino,
pela Rosane Amadori, aqui, quer dar um oi, Rosane, pro pessoal. Oi, olá pessoal, olá Facebookianos, WhatsAppianos e todos os demais que nos acompanham. Um afetuoso abraço para Isso. todo mundo, um afetuoso abraço, beijo para você, Lani, Obrigada. e para o nosso convidado Carlos. Carlos, dá um oi aí, Carlos, pro pessoal. Olá, pessoal da rádio, pessoal da internet, muito boa tarde. Então, aqui é bom a gente lembrar o seguinte, aqui não tem pergunta boba, se a intenção é séria. Então, isso é muito legal, fiquem à vontade para perguntar. O nosso tema de hoje é a afetividade sadia, a maturidade de dar e receber. Então, a gente quer falar que a gente vai abordar esse tema com relação a um aspecto maior, tendo em consideração as relações familiares, as relações afetivas com o marido, com a esposa, namorado, com o crush, né, que é a linguagem jovem, né? É o antigo paquera, não é isso? Exato. As relações de amizade no trabalho, como é que você faz no teu trabalho? Você tem uma postura de deixar cada dia o ambiente mais agradável, interagindo melhor com as pessoas? E um ponto que a gente acha muito importante, que talvez seja uma das bases da afetividade, que é a autoafetividade. Então, assim, você gosta de você? Você se ama? Né? Você se sente uma pessoa agradável para interagir com as pessoas? Né? E como que as pessoas te veem também? Então, tudo isso aqui a gente vai jogar na roda, né, para poder, com a participação de todos que estão aí online, a gente tirar um extrato, né, desse tema, a afetividade. E aí eu vou deixar aqui de cara um questionamento para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Depois vocês aqui interagem e a gente vai conversar. Você se acha uma pessoa afetuosa? Tchanã, né? Vou deixar esse tema no ar e a gente vai tocando aqui enquanto as perguntas vão chegando. Então já vi que tem aqui a Cirlei Gurgel está conectada. Ela falou que esse tema é muito bom. E já começa com uma pergunta que eu vou falar daqui a pouquinho. Tem o Sérgio Aguirra, dando parabéns pelo programa. Tem a Melissa, que está conectada conosco. E vou conversar aqui com nossos colegas e perguntar aí, para a gente começar a interagir. Vocês acham que a questão da afetividade sadia é um gostar genuíno? O que a gente pode falar sobre isso? A afetividade, ela sadia, como já está sendo colocado, ela faz parte dos nossos sentimentos mais elevados, diferentemente das emoções desequilibradas, né? Então, é um sentimento genuíno, ela está ligada ao nosso mental soma, né? A nossa racionalidade. Uhum. Interessante. Eu acho bacana isso que o Carlos falou, assim, eu vejo que é um sentimento genuíno na medida em que ele pode ser um sentimento genuíno, porque às vezes a nossa afetividade, ela nem sempre é sadia, tem um afeto que é meio torpe ali muitas vezes, que às vezes ele é mal direcionado, é um afeto muito mais ligado às paixões do que efetivamente é um sentimento sadio. Aqui a gente quer falar, né, Lani e Carlos, a gente quer falar de uma afetividade mais madura, mais trabalhada, né? E esse sim, ele pode ser genuíno, mas é algo que a pessoa, ela chega até lá. Muitas vezes isso não nos é nato, ou nós até podemos trazer de alguma forma isso já tanto quanto mais amadurecido, mas a gente pode aprimorar. E acho que pegando o gancho ali que você falou, né, Lani, as várias abordagens. Nós temos trocas afetivas em todos os âmbitos da nossa vida. E tem pessoas que são muito afetivas com a sua família. No trabalho, elas são insuportáveis. Não é? Tem pessoas que são extremamente afetivas com seus parceiros, elas conseguem estabelecer uma relação bacana, uma troca saudável. No entanto, essa pessoa não consegue ter amizade. Ou com seu pai, com a sua mãe, e isso é bacana, a gente abordar isso de uma forma geral. Como é que eu sou em todos os âmbitos da minha vida? Como é que eu demonstro afetividade? É interessante que a afetividade, ela é uma manifestação nossa
para com as demais pessoas, mas ela é uma questão que a gente tem que trabalhar. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de manifestar a afetividade, né? Inclusive em algumas culturas, né, as pessoas se fecham dentro do seu sentimento, das suas emoções, e não repassam isso para os outros, né? Então, o que nós devemos trabalhar é que eu penso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de manifestar o seu sentimento para com o outro. Inclusive, nessas culturas, as pessoas acham que manifestar a afetividade é uma forma de fraqueza, de diminuição perante o outro, entendeu? É interessante isso, né? Então, você está falando assim, que a pessoa ela pode até ter, né? Mas ela guarda isso para ela, é uma pessoa introspectiva. Aquela pessoa que a gente fala, né, vergonhosa. E aí tem uma coisa que eu li hoje de manhã, que eu estava até comentando com vocês, eu achei bem interessante, né, que é do livro O Poder da Empatia, que ele fala que hoje em dia, antigamente a gente tinha que lutar pelo nosso pão de cada dia, as pessoas eram cada qual por si, né, focava naquela questão de cada qual por si, que era a questão da introspecção. E que hoje as pessoas se sentem mais felizes saindo da introspecção para a outrospecção. Então, eu achei fantástico, né? Por quê? Porque a pessoa começa a não olhar só para ela, ela começa a ver o mundo ao seu redor. Afinal de contas, nós somos seres sociais, né? Então, eu acho isso bem interessante. Agora, interessante, isso que a Rosane coloca, que as pessoas às vezes manifestam a afetividade diante de uma situação e em outras não. É né? uma afetividade sectária, vamos dizer assim, vai? Ela é dividida. Parece que a pessoa não é uma só, né? Exato. Agora, até para deixar levantar uma questão, eu penso que a afetividade ela deve começar dentro do seio familiar, né? Ou seja, aquelas consciências que estão próximas de nós por algum motivo, né? Agora, há quem diga que a afetividade, ela começa com a infância, né? Mas nem sempre, tem muitas pessoas que não têm o pai ou não têm a mãe, né? E não é por essa razão que ele vai deixar de ser afetivo, né? E nós, de certa forma, nós entendemos que a rigor não começa na infância, começa bem antes. Bem antes, né? Então, quem é afetivo é porque já vem trabalhando isso. E isso que eu acho que é interessante, né? E aí eu queria, Carlos, que você colocasse aí a sua avaliação. Porque, a rigor, a gente já traz esses processos de alguma forma desenvolvido, uns um pouco mais, outros um pouco menos, né? Mas, a rigor, como é que você acha que a afetividade deveria aparecer vamos dizer, na relação de prioridades? Nós, enquanto pessoas que podemos perceber a importância da evolução. Então, eu penso que ela é a prioridade número 1. Agora, considerando que nós tivemos outras vidas, né? Muitas vezes a gente pode trazer de uma vida uma situação de dificuldade e de um ego, né? Que foi difícil. Vamos supor que a pessoa tenha sido abandonada numa outra vida, né? Então, nessa, ele traz aquele resquício que é compreensível, né? Então, a oportunidade que ela tem hoje, na vida atual, é de dar a volta por cima disso aí. Muitas vezes é uma mágoa que ficou, um ressentimento, e ela vai encontrar novamente aquela mesma dificuldade, porque ela não mudou por ter morrido e renascido, né? Sim, ela continua a mesma pessoa, né? Exatamente, a mesma consciência. Trouxe aquela carga, né, emocional, talvez não tão positiva assim, e que vai precisar de muita autodeterminação para entender que ela está num outro corpo, num outro contexto, numa outra vida, e que precisa saber viver de acordo com o que a gente chama de zeitgeist aqui, ou seja, com esse espírito momento do tempo, presente, esse né? momento presente, né? Pessoas vivem muito do passado, mas esquecem que a gente está construindo, né? A gente fala que o nosso papo aqui evolutivo está construindo um caminho evolutivo, ou seja, vamos fazer aqui agora, vamos mudar a história que talvez ficou mal parada. E nesse sentido, eu queria que você desse continuidade, Ilane, queria ouvir você também. Nesse sentido, se a gente for considerar as várias vidas, então quer dizer que todas as minhas relações, elas seriam uma oportunidade de eu aprimorar a afetividade? Essa relação, ela é direta, assim, dessa forma? Eu diria que sim. Eu vejo como a nossa sociedade, os nossos amigos, a nossa família, né?
nuclear ou família expandida, um grande laboratório de aprendizado, né? É uma oportunidade que a gente tem, a gente não deve deixar de passar essa oportunidade de fazer essa harmonização, né, com essas demais pessoas, né? Então eu vejo que é bem isso aí, nós temos que aproveitar ao máximo o momento presente, onde a gente tem esse nível de informação sobre essas questões, temos oportunidade de resolver, vamos dizer assim, a nossa vivência com essas consciências que estão junto com a gente, não por acaso, né? Agora, uma coisa interessante de pensar é que não é uma coisa fácil, muitas vezes. Porque existem aquelas pessoas que você tem bastante afinidade e outras que não, e isso no seio familiar também. Então, você perguntou, né, na questão da família, então eu penso que é possível, porém, você precisa estar disposto para fazer essa mudança. Aí entra a questão do perdão, a questão da reconciliação, tudo isso vão fazendo, para mim, eu penso que são ferramentas que vão fazendo que a pessoa vá melhorando e virando até uma pessoa mais afetuosa, porque ela vai tendo uma expansão, ela perdoa, parece que o seu coração aqui, né, o seu cardiochakra, as energias que provêm dali, fazem com que ela vá mudando, inclusive, a sua mente. Seu modo de pensar a respeito daquele assunto. Qual seria esse caminho? Vou provocar. Qual seria esse caminho para a gente ser uma pessoa mais afetuosa? Começando, né, pela questão da vontade de ser, né? Por quê? Porque você vive entre pessoas, você vive em sociedade. Então, como é que você quer ter uma vida sempre complicada, deixando passos mal traçados por onde você anda? Isso vai te dar uma repercussão. Ou você quer trilhar um caminho onde você vá desarrumando e arrumando, ou seja, tem uma relação mal parada aqui, eu vou fazer com que ela melhore, e vou melhorando esse caminho. A coisa vai amenizando, vai atenuando, e isso é um caminho de aprendizado. Você vai ficando uma pessoa mais afetuosa. Pelo menos é isso que eu faço comigo, quando eu penso que eu não estou tendo umas posturas mais afetivas nas minhas interações, né? Tem um conceito que a gente chama de interassistência. Vou pedir um favor, guarda esse conceito, que a gente vai fazer aqui um intervalo e voltamos já. Okay. Temos várias perguntas aqui, só para dizer para vocês. Tem pergunta da Cirlei, tem pergunta aqui do Sérgio, e as pessoas estão querendo saber um pouco mais dessa questão da afetividade. Voltamos já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h16. A Copel trabalha para que você use sempre bem a sua energia. Agora você pode parcelar débitos pendentes pelo site. O sistema vale para valores até R$10.000 vencidos há mais de 60 dias em ligações ativas no nosso sistema de distribuição. Use bem a sua energia. Conheça esta facilidade e consulte condições na agência virtual do site copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. O Restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, pessoal, voltamos. Então, nós temos aqui algumas perguntas
que já estão feitos pelos nossos amigos facebookianos, e a gente vai dar prioridade para respondê-las neste momento. Então, vamos lá. A Cirle Gurgel pergunta: em tempos de diversidades afetivas, de que forma um casal homoafetivo pode se relacionar de forma saudável? O que vocês pensam sobre isso? Eu posso responder? Lógico, é você que vai responder, Carlos José. Eu penso que a questão da afetividade, ela transcende essa questão da sexualidade. Apesar de estar intimamente relacionada a afetividade com sexualidade, né? São indissolúveis, né? Essa questão. Mas eu vejo que o importante é o desenvolvimento desses aspectos que nós chamamos de sentimentos positivos, né? Altruísta, a amizade, o amor, a compreensão, genuíno, né? Quer dizer, a questão do sexo em si, enquanto uma questão ligada ao corpo físico, na minha opinião, não tem nada a ver. Inclusive, a questão da repressão dessas energias, né? É muito mais prejudicial para as pessoas, do que elas terem uma vida afetivo-sexual saudável. O que nós não fazemos apologia é para a promiscuidade, que é uma outra questão, é um outro assunto. Exatamente. Eu acho, vou só fazer aqui um gancho, que eu acho assim, olha, a gente trouxe esse tema, e lembrando que o tema afetividade sadia, ele é super amplo. Então, a afetividade em todos os campos, né? Exatamente. Da família, afetiva sexual, é só uma linha disso, né? A questão da amizade, do trabalho e a autoafetividade. Então, o que a gente precisa desenvolver, todos nós, né? Em algum grau, é o equilíbrio dessa questão afetiva em todas as áreas, porque às vezes você é mais em um campo, que inclusive eu tenho a Rosane vai falar, e eu tenho uma outra pergunta nessa linha aqui. Pode falar, Rosane. Eu acho Rosane. que mais que o equilíbrio nas áreas, também a gente pode abordar aqui, é o equilíbrio em relação a gênero. Então, a gente é muito ligada, assim, enquanto hoje pessoas tendo um corpo físico, a gente é muito ligada nisso e não poderia deixar de ser, porque ele exige pra caramba da gente. Mas nós podemos esquecer que nós somos seres, princípios inteligentes, e enquanto seres, princípios inteligentes, nós não temos sexo. Então, a afetividade, ela vai ser sadia e madura, uma vez que ela for desenvolvida de uma forma mais independente. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou me relacionar com a pessoa a partir daquilo que ela apresenta muito mais na sua essência do que necessariamente no seu gênero, seja ela feminina, masculina, um meio termo, e todas essas gradações que a gente sabe que hoje, que fazem parte, né, da nossa manifestação aqui do corpo físico, quando a pessoa escolhe. Essa é uma situação que ela é muito particular de cada um. A gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas, respeitando a escolha delas, e a partir de um processo que é mais genuíno, né, que é mais íntimo, interno, e não necessariamente ligada a uma situação física de gênero A ou B. Então, você acha que a base da afetividade seria a autoafetividade? A base da afetividade é a autoafetividade. Começa e termina. E isso é uma coisa, né, simples, só que não. Só que não. Né? E aí eu tenho uma pergunta aqui deixa eu ver aqui, do Sérgio, né, que eu tinha visto agorinha, que ele fala assim, que nas relações dele gerais, ele é uma pessoa muito afetuosa, mas com ele mesmo ele é mais rígido. O que vocês poderiam ajudar o Sérgio? Duas questões, Sérgio. É interessante a gente ser rígido com a gente e flexível com as outras pessoas, né? Agora, a autoafetividade é muito importante até para você desenvolver a heteroafetividade, né? Então, você ter autossegurança, autorrespeito, autoconhecimento, né? O autoconhecimento nada mais é de você saber aquilo que são seus pontos positivos, né? As suas qualidades, e também você saber aquilo que te atravanca, né? Que são os seus pontos negativos, né? Então, eu vejo que já que você tem essa lucidez com relação a isso, né? Eu acho que você deveria trabalhar a sua autoafetividade, e você vai ver que é uma coisa factível, né? Começando, um exemplo, né? Começando gostando do seu nome, né? Gostando do seu corpo, né? Isso. É
É uma coisa básica, assim, né? Tem pessoas, muitas vezes, que vai lá para uma cirurgia dessas de estética para tirar uma gordurinha, né? Ter assim, você tá satisfeito, né, com o que você é, né, com a sua manifestação, né, ou tá de bem com a vida, né? Isso aí eu acho bem... Agradecer a participação. Como é que é o nome do nosso amigo aí? Sérgio, obrigada pela pergunta. Participe sempre. E aí, assim, eu tenho uma colocação para fazer para você, Sérgio, e aí você, dentro do princípio que a gente traz, que é um princípio da descrença, você não acredite. Você veja se ela cabe para você. Mas, assim, se você não se suprir de afeto, você vai buscar o afeto de forma excessiva no outro. Aí se torna aquilo que a gente chama assim, aquela pessoa energívora, não é? Então você vai buscar algo que, a rigor, você deveria estar se fornecendo. E aí a gente se torna um saco sem fundo. Por que às vezes algumas pessoas têm dificuldades de ter relacionamentos ou de manter, até mesmo de amizade? Porque elas vão buscar de uma forma muito excessiva no outro aquilo que deveria estar sendo suprido por elas mesmas. Então, assim, Sérgio, se você, pegando a deixa do Carlos, se você já consegue perceber isso, vamos atrás para ver o que é preciso para o Sérgio se respeitar mais, né, para o Sérgio se valorizar mais, e isso é perfeitamente factível. Muito bom, vamos ver quem está por aqui, entrou aqui com a gente, tem a Ana Lu Galotti, falou boa tarde, ótimo tema, a Melissa entrou também, Carlos Menezes, Camila Carvalho, de Campo Grande, deve ser conhecida, Camila, de vocês, muito né, de bem, Campo Grande. Camila, um abração. O Aníbal tem uma pergunta para a gente, vou fazer aqui. Muito se fala em fomentar uma cultura da paz para minorar violência urbana, apontando que a família é a base para se trabalhar valores sociais. Como trabalhar a atividade neste contexto de produzir uma cultura de paz? Deve ser a afetividade, né? Dentro da afetividade. Acho que excelente relação que o Aníbal traz aí. Tá? Eu vejo que a questão da paz, ela está estreitamente relacionada à afetividade. A pessoa que ela não tem afeto, auto e hétero, ela não sabe nem o que é paz. Mas eu vou jogar isso para o nosso convidado, Carlos. Eu começaria dizendo que o gostar de pessoas é um princípio do início de você começar a desenvolver essa pacificação íntima. Tá? Então, gostar de pessoa. Uma outra coisa que está muito falando ultimamente é a comunicação não violenta, né? Isso. Onde as pessoas se expressam de maneira educada, com gentileza, polida, né? Mas, às vezes, agressiva. Então, esse é o caminho. Uma coisa assim, tão simples, que é você ser mais flexível, né? Hoje existe muito perfeccionismo, as pessoas querem ser muito controladoras, né? Então, tudo isso dificulta essa pacificação íntima, né? Mas a pacificação íntima, então, é um exercício constante, né? Porque o nosso passadão, ele é muito belicista, né? Então, a paz ainda é uma cultura que falta na nossa sociedade, né? A gentileza, começar a gentileza no trânsito, né? A gentileza pedir desculpar as pessoas, né? Então, tudo isso nós temos que ensinar ao nosso cérebro, né? Eu vejo que tem uma sequência aí bem legal em relação ao que você está falando, Carlos, não sei se fecha com o que você está falando, mas assim, a rigor, a afetividade, ou a autoafetividade, ela conduz a um processo de pacificação íntima, pessoal, individual de cada um, que vai somar para o coletivo e que traz o resultado de uma paz no âmbito mais geral, no âmbito mundial. Então, a coisa acontece em cadeia. A rigor, para a gente poder ter uma condição global de maior pacificação, porque quando a gente fala em paz, a gente fala na ausência de guerra, né? Para a gente ter a ausência de guerra, aquela do tanque de guerra, lá do botão atômico, isso tudo começa lá onde? Aqui, né? No micro. E começa aí a forma o seu micro-universo, principalmente, como a gente se ama, né? Que pode parecer um lugar comum, uma coisa simples, né? Mas só que não. Então vamos lá, vamos ver quem está chegando aqui com a gente. A Eliana Esquiante falou que o tema é complexo, mas que está adorando. Eliana, obrigada, Eliana. Viu?
Aí o Mauro, eu acho que eu tenho uma pergunta aqui, mas talvez que a gente vai ter que... Deixa eu ver quem mais entrou aqui. A Estela entrou, a Estela lá de Campo Grande, o pessoal de Campo Grande está em peso. Grandense, morei muito tempo em Campo Grande. Um beijo, pessoal de Campo Grande, está acompanhando aí. Obrigada, viu? A Marilux, fofa. Oi, Marilux. Tudo bem, Marilux? Obrigada por ter entrado. De Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Olha, Minas Gerais. Muito legal. Aí tem uma pergunta aí, daqui do Guilherme Guida. Como ter afeto com o outro, senão a pessoa não tem afeto com ela mesma? A questão da autoafetividade que a gente acabou de falar, né? A gente acabou de falar. Cara, você quer complementar? Eu penso que é lógico que a afetividade conosco, eu ainda penso que é mais fácil, né? Você se reconhecer que você está num processo evolutivo, você se gostar, né? Você ter ser grato carinho, por estar nesta vida, né? Exatamente, por ter uma mãe que nos trouxe, eu sou super grata, né, aos meus pais por isso, a oportunidade de estar aqui vivendo e conhecendo pessoas tão maravilhosas como eu estou aqui neste momento, interagindo. Essa oportunidade muito, isso, não é? Obrigada, é fofo. Fofo. Ver aí todos os aportes, né, que a pessoa recebeu nessa vida. Isso é muito legal. Eu penso assim, ó, essa questão de a gente falar gostar de si mesmo. O que a pessoa não gosta de si mesma? A rigor, ela tem, se não gostar de si mesmo, tem a ver com a questão de respeito. Tá? Então, eu não gosto de mim porque eu não me respeito. E por que eu não me respeito? Então, vamos ver quais são os aspectos da minha manifestação que fazem com que eu não me respeite. E se eu não me respeito, talvez eu tenha que atualizar algumas coisas para poder me respeitar. Então, vamos se olhar, a gente fala muito em avançar, em evolução, em autopesquisa. Vamos se olhar, vamos ver o que eu preciso atualizar na minha manifestação com o outro, não é? Comigo, com o outro, etc. Que daí a gente vai se respeitar mais e aí vai brotar aquilo que a gente chama de afetividade genuína. Exatamente, uma coisa interessante, né? Eu vi até uma série aí que eu falei, Afterlife, é assim, você começar, é muito, como é que eu posso dizer, agradável, vai fazendo uma mudança íntima quando você faz uma ação para alguém e vê esse outro feliz. Gente, isso é muito agradável, é uma recompensa que você ganha, assim, que aquele teu dia melhorou. Só porque você fez uma mínima coisa. Você vai saber que você está sendo realmente afetiva quando a condição de bem-estar do outro vai te deixar feliz. Isso, exatamente. Eu acho que é uma unidade de medida. Isso vai te mexendo na tua autoafetividade. Poxa, você fica efetivamente feliz de ver que o outro, de alguma forma, está bem. E no caso dessa pessoa, né, que ele está falando da dificuldade da autoafetividade, eu daria uma sugestão. Toda vez que ele atingir um objetivo, cumprir uma meta, ele fizesse um autopresente. Fala, hoje eu vou numa pizzaria, hoje eu Carlos, você tocou num ponto interessante. Eu me recompenso por cada coisa. Se eu fizer uma coisa muito legal no dia, eu vou tomar um café e comer um brigadeiro, mas isso é assim, de praxe, de lei. Porque a gente precisa, né? Isso é a questão do autoafeto. O autoafeto da Lani precisa de brigadeiro. Já tem. E tem uma coisa aqui que eu vou falar antes da gente ir para os nossos comerciais, que muitas pessoas não estavam online, né? Aquela questão que eu li no livro O Poder da Empatia. Você sair te deixa muito mais feliz quando você sai da tua introspecção para ir para outrospecção. Outrospecção. Ou seja, olha que termo bacana. Altruísmo, né? Olhar o outro, você está justamente na questão que a gente estava falando. Você ficar feliz com o bem-estar do outro. Isso te traz um reflexo que muda as tuas sinapses. Ou seja, isso ser é o mais altruísta legal. não é nada mais, nada menos do que ser egoísta. Sim. Exatamente, que você vai e usa para você aquele bem-estar do outro, né? Ainda dá tempo para dar uma dica naquela? Dica muito rápida. Então, eu ia sugerir para ele a autopesquisa, porque ele já tem os elementos, né, de incomodação íntima, né? Da falta da autoafetividade, então é ir para a autopesquisa. Ler tudo sobre afetividade, isso é muito legal, né? Ler e praticar. Gente, nós vamos agora para os nossos comerciais, voltamos já já. Obrigada. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. A melhor noite do Dia dos Namorados está no Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. Jantar e hospedagem com fondue e um espumante por casal por apenas R$480. E você pode fazer a opção por uma decoração romântica do quarto com o custo adicional de R$190, podendo parcelar em até 6 vezes. Comemore o Dia dos Namorados com jantar e hospedagem do Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention.
Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twib, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twib, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Há 45 anos, dois povos se uniram em torno de um mesmo desafio: gerar energia capaz de garantir o futuro. 45 anos depois, brasileiros e paraguaios podem dizer com orgulho: construímos a maior produtora de energia limpa e renovável do planeta. Uma empresa respeitada e admirada no Brasil e no mundo, pelo que fez e pelo que vai fazer. Itaipu Binacional, 45 anos. Dois países, uma só energia. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, pessoal. Voltamos aqui no nosso programa Papo Evolutivo, no 1320 AM, e dizendo aqui o nosso slogan, né? Que aqui não tem pergunta boba, se a intenção é séria. Então, por favor, perguntem. E a gente já tem algumas perguntas aqui para falar. O Mauro, ele pergunta: com toda a tecnologia e a afetividade está sendo deixada de lado, como reverter a situação entre a humanidade? Ele é lá de Blumenau, Santa Catarina. Ô Mauro, valeu. Olha, é uma questão complexa, né? Porque hoje o smartphone realmente está deixando as pessoas alienadas do ponto de vista do presencial, né? Uma vez uma colega comentou que foi no aniversário, numa casa de uma pessoa conhecida, ela viu 5 crianças na sala, cada uma conversando pelo próprio telefone, né? As 5, né? No nosso passado, quando não existia essas tecnologias, né? Era brincadeira, era correria, né? Era o contato físico, era preocupar, né? Quando um caía, se estrupiava todo, não é isso? Agora a pergunta dele vem mais no sentido de como resolver a questão, né? Eu penso que as tecnologias cada vez mais estão prejudicando esse aspecto da interação. Não sei se vocês concordam, né? Eu acho que é uma questão de autoconscientização. Você é aquela coisa. Você gosta das pessoas, de estar com as pessoas, de ter contato com as pessoas? Ou você é uma pessoa mais isolada? Então, isso exige um esforço. Então, assim, não tem... a minha autopesquisa. Eu tenho uma característica que eu sou mais introspectiva. Então, se deixar, eu adoro ficar comigo mesma. Mas eu sei o quanto que é interessante, o quanto que é gostoso estar com as pessoas, e quando eu chego em casa depois de uma interação, de um café, de um papo, eu me sinto super bem. Sim. Porque eu participei da vida de alguém e essa pessoa participou da minha vida. Às vezes eu estou com uma dúvida na minha cabeça que eu nem saberia para onde ir, aí eu encontro com uma amiga e converso, ela me esclarece um monte, aquilo me ajudou, entendeu? Então eu acho assim, tem que ter esse esforço também da gente de tentar esquecer essa tecnologia temporariamente, aquela coisa que já tem bares que você chega, em São Paulo principalmente, locais, eles põem um vaso no meio da mesa e todo mundo joga seu celular lá dentro e não vai pegar enquanto não terminar, todo mundo comer e ir embora. Porque senão a pessoa vai ficar exatamente isolada, cada qual no seu celular, né? Quando a gente pensa nos aspectos das dimensões energéticas, a gente sabe que a conexão ela ocorre, né? Mas ela não vai ocorrer com aquela intensidade, com aquela, vamos dizer assim, com
uma coisa muito positiva, né? Eu vejo que, inclusive, o pessoal reclama que a tecnologia tem trazido mais trabalho, né? Porque você tem o e-mail a todo momento com você, você tem o WhatsApp para você responder muitas vezes questões trabalhistas. Então, realmente, a tecnologia, ela tem, a gente teria que tirar o melhor dela, as coisas mais positivas, né? Eu acho que a interação, principalmente entre jovens, né? Como é legal o bate-papo, né? Aquela coisa presencial mesmo, sem essa interface, vamos dizer assim, virtual, energético. Né? Contato mais isso é forte, né? mais forte energético, isso é bem interessante. Mauro, como que eu vejo essa situação? A tecnologia eu vejo que é um elemento neutro, né? Ela é um elemento neutro, ela vai depender muito do uso que a gente der para ela. A rigor, a gente tem, assim, alguns elementos que, lógico, não são necessariamente neutros, mas a rigor precisamos de um tempo para perceber os efeitos. Então, a gente, por exemplo, pode citar o próprio cigarro, né? Teve um período que as pessoas achavam que era o máximo fumar e eu precisou uma geração morrer de câncer para as pessoas entenderem o malefício. A gente tem uma situação hoje que eu vejo particularmente, por exemplo, em relação ao próprio açúcar. Tá? Que é uma coisa que a nossa geração está pagando um preço em função do consumo excessivo de açúcar, que é uma coisa que pode ser boa, mas no uso excessivo ele prejudica. Tá? Então, por que eu trouxe esses dois exemplos? Porque, a rigor, a gente precisou, uma geração precisou sofrer os malefícios do uso, né? Um que é um vício que é extremamente patológico, que é o próprio cigarro, outro que é não necessariamente, porque eu acho que o consumo moderado talvez não seja tão prejudicial, mas a gente não soube dosar. Eu vejo que a tecnologia, ela tem na mesma linha. Né? Hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda numa série de coisas, mas ela está afetando as relações. E não adianta a gente ficar no saudosismo, nós não vamos voltar para o passado, a gente vai para frente. Então, como que a gente pode fazer? Se nós temos essa concepção, nós precisamos buscar a forma mais saudável de fazer uso da tecnologia e sem que isso afete aquilo que nos é caro, que nos é raro e que nos dá sustentabilidade, que é o que a gente está debatendo aqui, a afetividade. Né? Carlos falou que a gente troca energia pela tecnologia e, de fato, por exemplo, eu posso me manter em contato com uma pessoa que está fisicamente distante, isso é o máximo, é bárbaro, mas isso não pode substituir o meu contato do dia a dia, entende? Então, tudo vai depender, vamos dizer assim, da nossa maturidade. Se a gente souber que isso já não está positivo, eu acho que a gente vai estar ajudando, uma vez que a gente tiver um comportamento que seja realmente mais equilibrado e ajudar as pessoas a poder perceber isso. Com certeza, nós temos várias pessoas aqui perguntando. Opa, vamos lá. Tá bom. Entrou agora o Marcelo Brivilati. Ô Marcelo, um abração, brigadão. Acho que ele deve estar lá da Europa, é isso, né? Exatamente, que chique. Muito valeu, bom. muito obrigada, viu, Obrigada. Marcelo? Temos aqui uma contribuição da Cirlei, falando do livro que eu acabei de comentar, que é O Poder da Empatia. Muito bacana, já anotei esse livro, inclusive. A arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo. É muito bacana esse livro. Roman, o nome dele é complicado. Krishnaik, mas está escrito aqui no Facebook. Nós temos tem a Estela dizendo boa tarde, bom vê-los juntos nesse empreendimento. Valeu, muito bacana. Aí ela tem uma pergunta: como vocês poderiam nos esclarecer em relação às ectopias afetivas? E depois tem outras perguntas aqui na sequência. A ectopia afetiva é aquele amor deslocado, né? Aquele amor, na sociedade o pessoal chama de amor bandido, né? A pessoa diz gostar muito da outra pessoa, mas ela é violenta, ela espanca, muitas vezes ela até mata a outra pessoa, né? Então, e tudo faz parte da afetividade, né? Mas é uma afetividade doentia, né? A gente vê, às vezes, a pessoa tem um outro lado, a pessoa gosta de cães ferozes, né? Como tem o Pitbull, tem o Rottweiler, né? A pessoa tem uma afetividade pelo carro dele, né? Tem uma afetividade por arma, né? Coleciona armas, né?
Então, isso tudo é deslocamento da afetividade, né? Que é uma patologia. Né? Certo. E aí, muitas ectopias afetivas entre consciências, né? Entre pessoas também. Então, aquela pessoa que ela tem a tendência a gostar, eu vou dizer, da pessoa errada. Pô, por que eu sempre me apaixono e atraio como parceiro aquele gênero, né? De pessoa? Isso diz da pessoa. Toda a ectopia, né? Ela fala um pouco da pessoa. E aí, eu queria só dar jogar uma pimenta aqui, tá, Lani? Que o Carlos falou em relação aos animais. E aí vai uma opinião minha, da Rosane, tá? Eu vejo assim, a nossa relação com animais, hoje, ela reflete a nossa ectopia afetiva entre nós, seres humanos. Tem pessoas que depositam na relação com um animal aquela atenção e aquele cuidado, e às vezes exigem do animal uma resposta que ela deveria estar buscando com o ser humano, né? Então tem aquele ditadinho da vovó, tudo que é demais sobra. Não é? Então a gente tem que cada coisa no seu lugar. O animal é o animal e a gente tem que amar, proteger, respeitar, são nossos compassageiros evolutivos, não é? Mas tem muita ectopia afetiva aí sendo jogada em cima dos animais domésticos. Falando sequência do mesmo tema, temos uma pergunta aqui do Leonardo. Tudo bem, Leonardo? Nosso companheiro aqui do nosso Papo Evolutivo. Obrigada por estar acompanhando. Ele pergunta o seguinte: muitas pessoas evitam ter um companheiro ou companheira porque não querem ter trabalho e não sabem fazer concessões, e dentre outras justificativas. Vocês acham que há perdas nessa postura? O que vocês acham? Poderia repetir, por favor? Muitas pessoas evitam ter um companheiro porque não querem ter trabalho, né, com a outra pessoa. Dá muito trabalho ter um relacionamento, é isso que ele está dizendo. E não sabem fazer concessão. É difícil realmente ser a relação entre as pessoas. Vocês acham que há perdas nessa postura? Ou seja, a pessoa está deixando de conviver com alguém, está tendo uma perda. Eu acho que sim, eu acho que isso aí é um exemplo clássico do egoísmo, né? Aquela pessoa que não consegue interagir com os outros, não abre mão, né? Quer ter o seu mundinho próprio. Inclusive, isso aí é meio que autismo, né? É meio que autista, né? É aquela pessoa que quer, não entende que o processo evolutivo é justamente esse contato com as outras pessoas, com os mais evoluídos, com os menos evoluídos, essa interação, né, que provoca. Então, realmente, aquela pessoa que quer ir lá para cima do morro, né? Se isolar. E que não é caminho, comum, né? Hoje em dia a gente vê uma sociedade de pessoas solitárias e que muitas vezes escolhem ser solitárias. Eu concordo, isso traz bastante prejuízo, e eu vejo que isso ainda é o resultado, é o predomínio, na verdade, da nossa manifestação ainda muito egóica. E é um dos fatores pelos quais eu acho que a gente deveria estudar sempre a afetividade. Poder ver o que uma pessoa, se ela teve um relacionamento que não deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo, quais são os fatores, principalmente os seus, né? Aquela história do que eu poderia ter dado, que concessão que eu poderia ter feito e não fiz, essa questão de concessão que o Leonardo trouxe, que é muito bom no sentido, assim, até que ponto eu poderia ter feito mais concessão em função da outra pessoa, e esse olhar em relação às nossas relações todas, né? Exatamente. Não só a afetiva em relação ao parceiro, principalmente em relação ao parceiro, eu acho que são grandes aprendizados que a gente tem com os parceiros, mas em relação a todas as outras trocas afetivas, né? Com família, com pai, com mãe, com filho, enfim, isso seria constante, do tipo, que concessão eu talvez pudesse estar fazendo hoje para poder melhorar a relação e aí sim amadurecer a afetividade que eu estou trocando com aquela pessoa. E você sai fortificado de uma relação dessa. Imagina os dois, né? Exato. Conseguindo Tem crescimento conviver, para todo o crescimento mundo. dos dois para poder ajudar mais gente. Perfeito. Isso é muito legal. Perfeito. Temos aqui outras pessoas, por exemplo. Estamos na hora? Então vamos lá, gente. Estamos na hora do nosso comercial, mas vocês fiquem pensando aí. Você se acha uma pessoa afetuosa? Temos outras perguntas, a gente volta já. Obrigada. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis.
Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Programa Conteúdos do Para Direito. Toda terça-feira, às 14h, a RCI abre espaço para esclarecimentos sobre a paradireitologia e sua aplicação no cotidiano, no seu dia a dia. Ouça ao vivo no rádio e assista a live no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e participe enviando suas dúvidas. Programa Conteúdos do Para Direito. Todas as terças, das 2 às 3 da tarde, na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, pessoal. Uma dica que eu falei ainda há pouco, eu esqueci de dizer direito qual a série. No início do programa, né, que fala de autoafetividade, chama Afterlife, tem no Netflix. É muito interessante, né, após a morte. Mas é um caso assim típico da pessoa que perdeu o autoafeto após a morte da esposa. Então, para ele, a vida acabou. E aí ele começa a ser desagradável com todo mundo. Então, até vir a hora das reciclagens, tem muita história, mas é muito interessante. Gostei bastante. Então, vamos ver quem está aqui conosco. Entrando, eu esqueci de falar que entrou ainda há pouco a Rosilma. Só não sei de onde ela é. Rosilma, acho que deve ser aqui de Foz. Oi, Rosilma, se for você, se não for de Foz, quiser dar um oizinho, independente de onde você for. Obrigada por estar com a gente. Aí tem também a Ângela Lacerda, entrou. Ana Paula, a Shérida e o Félix. Opa, Shérida. Félix, valeu, obrigada. E aí a Shérida comenta, ainda lembrando que a tecnologia não ajuda na demonstração de sentimento face a face, que é o ideal. Concordamos com você? Aí temos uma pergunta aqui, agradecendo já a participação, entrou também a Vanessa Miranda, e vamos agradecer a participação do Júlio Almeida. Oi, Vanessa, obrigada por estar aí com a gente. E o Júlio Almeida pergunta, qual a opinião de vocês sobre o papel da aceitação, entre parênteses, auto e hétero, na afetividade sadia? Obrigada e um abraço. O que vocês acham? O papel da aceitação é básico, né, para esse processo do desenvolvimento da afetividade. Inclusive, a questão que a gente coloca na Conscienciologia de uma consciência ajudando a outra na evolução, nós chamamos de dupla evolutiva, vamos dizer assim, o exercício para você transpor esse processo para outras consciências. Então, você vai começar com uma consciência, que seria o seu parceiro, né, ajudando ela na evolução e vice-versa, e você vai exercitando esse papel para você transpor e você passar a ajudar a assistir muito mais pessoas na sociedade. Essa questão da aceitação é bem interessante, principalmente da auto, que a gente falou da autoafetividade várias vezes aqui, e da hétero, porque é bem complexo, quando você já tem uma opinião formada na sua cabeça, você aceitar as diferenças. As diferenças de uma pessoa que é diferente de você, pensa diferente de você, funciona diferente de você. Então, é realmente um trabalho a ser feito. Tem toda a relação. Oi, Júlio, obrigado por participar, pela pergunta, acho muito bacana. A aceitação, acho que é um tema, assim, bem amplão, né? A gente pode encarar uma série de coisas. Eu, particularmente, o que me vem à cabeça, Júlio, quando a gente fala de aceitação? Ela é fundamental.
ela é base. Não tem como você se relacionar afetivamente com uma outra pessoa em qualquer âmbito, se não houver uma aceitação em relação à realidade que ela apresenta. Agora, eu vejo assim, ó, principalmente na questão afetiva mais próxima, vamos pensar assim, no contexto do casal, aquilo que a gente pode chamar de dupla evolutiva, ou de um casal, daquela linha afetiva amorosa, eu vejo principalmente que a aceitação, ela vai até onde não comprometa o seu autorrespeito. Então, você pode aceitar do outro tudo, e eu acho que é bacana a gente tentar aceitar o máximo, mas tem que, a partir do momento que aceitar alguma coisa da outra pessoa compromete o respeito que você tem por você mesmo, para mim, aí é a barreira, aí é o limite. É o limite. Entende? E aí, lógico, você tem que avaliar, porque às vezes aquilo que o outro está apresentando, você não aceita porque aquilo te desrespeita, e você precisa avaliar por que aquilo te desrespeita, e às vezes é um autorrespeito já caquético, que você já pode descartar. Não é? Mas, a rigor, você aceitar, comprometendo o seu autorrespeito, de alguma forma você vai estar, não vai ser sadio, não vai ser uma relação sadia, tá? Essa é a minha avaliação. Eu gostaria só de complementar rapidinho, Sim, que as pessoas, nós somos únicos, né? No universo, né? Nesse universo imenso. Consciência única no universo. Mas, por outro lado, a gente se aproxima das pessoas por afinidades, né? Agora, você aceitar o outro, entendendo o outro dentro das limitações que você reconhece que ele tem, é um passo para a evolução, né? Você vai ajudar, porque você entende o nível cognitivo, o nível evolutivo da outra pessoa, né? E esse entendimento é fundamental no processo da evolução, né? Sim, muito interessante, isso mesmo. Nós temos aqui outras pessoas, Yara Manfrim, ela fala aqui concessão ou que temos que aprender com o outro, mas ela não botou interrogação, não sei se ela está querendo saber, eu acho que é provavelmente ela está questão da concessão, eu acho que dá para aprender com o outro. Concessão, ela deve ir até o limite que, né, exatamente, que também não na linha atenta quanto à própria individualidade da pessoa, mas as concessões vêm próximo da pessoa ser mais flexível, né? E muito em função do que você tem que aprender com o outro. Sim, às vezes onde você tem que fazer uma concessão é ali mesmo que está o seu principal ponto de aprendizado. Então, assim, para mim não se opõe. Para mim é uma questão complementar aí. Sim. Aí tem o Cláudio, Cláudio Lima. Ô, Cláudio, nos dando parabéns, dizendo que nossa voz é boa, né? E que estão esclarecendo temas fundamentais. Obrigada. Estamos no aprendizado. Entrou a Beatriz Quadros. Vocês têm uma afetividade pela voz de vocês, então, tá? Exatamente, eu tenho. Entrou a Beatriz Quadros aqui, está conosco, e aí a Patrícia Alves falou que está também nos acompanhando. Valeu, Patrícia. Que o tema é muito bom, e ela pergunta, afetividade é o gargalo evolutivo? O que vocês pensam sobre isso? Se é um gargalo evolutivo. Eu penso que é um gargalo evolutivo exatamente por conta desse ancestral egoísmo nosso, né? Boa, Carlos, boa. Boa. Nós temos que avançar muito ainda, né? Eu acho assim, ó, a afetividade, ela deveria ser o tema, se a gente deveria elencar ela como um dos principais temas, não é? Porque ela é a base de tudo. A gente fala muito assim, no sentido, tem uma noção de afetividade, um conceito, uma vivência de afetividade que ela transcende a tudo aquilo que a gente conhece e que a gente às vezes sabe mais na teoria e menos na prática, né? Mas a prática, ela começa e termina com o exercício aqui e agora. A gente falava no início, né, do gostar genuíno. Então, até que ponto eu estou disposta a me envolver a minha energia, a gente fala, né, a afetividade, ela tem a troca, mas eu realmente colocar a minha energia para tentar melhorar a minha relação com o outro.
Eu acho que isso é fundamental. A gente fala muito da questão a gente falou de contato, amizade, até que ponto eu estou disposta a investir para poder melhorar uma relação de amizade. Porque a gente é muito treinada fisicamente para tudo, né? A gente tem treinamento para ser mãe, para ser profissional, para ser isso, para ser aquilo. Mas as questões afetivas, a gente acha que já está tudo pronto, que nasceu pronto e não precisa mexer. Não é? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim, Gabriela. Mas, né? Porém, contudo, todavia, entretanto, nós sabemos que estamos num processo evolutivo. E para evoluir, para mudar de patamar, para ter mais bem-estar, nós precisamos sim ter uma afetividade mais sadia e mais madura. Nós estamos terminando nosso programa, né? Tá chegando ali no finalzinho. E aí, eu gostaria de lembrar que esse programa, né? Nós estamos aqui representando uma instituição da Conscienciologia, né? Que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Então, para as pessoas que estão aí nos assistindo, que quiserem saber um pouco mais o que a gente estuda nesse instituto, o site é IPC, www.ipc.org. E lá você vai navegar e vai ver os eventos, todos os centros educacionais que têm espalhado pelo Brasil inteiro, inclusive no exterior, né? E o que você achar que não foi esclarecido, deixa a pergunta, a gente pode depois dar uma olhada. Não esqueçam, todas as terças-feiras a gente vai estar aqui no nosso Papo Evolutivo, que é de 13 às 14. E para o próximo programa nós temos um tema, que é mais ou menos uma sequência desse aqui. É isso aí. Né? E o tema é família, oportunidade ou problema? Eita! Né? Isso daí. Vão pensando para poder a gente, né, interagir e trazer Ilane, aí nossas experiências. Eu queria complementar, acho que é importante colocar para as pessoas que, assim, nada do que a gente coloca aqui é algo fechado, tá? Sim. É aquilo que a gente vê, que a gente pode jogar na mesa para discussão. Pode ser mais certo, mais errado, enfim, São baseados nas nossas experiências. Nas nossas experiências. Isso é interessante. Tá certo? E é isso, com isso que a gente conta e no que nós também. pesquisamos, né? Perfeito. Que é o que a Conscienciologia é baseada na autopesquisa. Então, o que a gente experimentou até hoje, o que a gente tem um pouquinho, né, de conhecimento, a gente tenta passar através aqui desse papo evolutivo. Carlos José, você como nosso convidado, né, quer dar o seu recadinho final? Afetividade, Carlos. E aí? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, para mim, inédita, né? Ai, que bom. Realmente, a gente aprende muito aqui com as colegas. Eu queria recomendar, né, o pessoal que pode ver aqui na internet. Deixa eu falar livro. o nome do livro. Pode ver, quem eu vou falar aqui para pela vocês. rádio. Dicionário de Emoções, Sentimentos e Estados de Ânimo, é da Alba Cardoso, da editora Epígrafe. O que mais, Carlos? Exatamente, porque muitas vezes a gente não sabe nomear nossas emoções. É uma relação né? importantíssima essa que você está trazendo. E no mais, muito obrigado a todos e a vocês aqui. Um beijo afetivo para todo mundo que participou, que nos ouviu. Aguardamos vocês na próxima terça. Gente, muito obrigada. Até lá. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo, uma produção do IIPC, Instituto Internacional de